Vocês já notaram que a gente gosta de uma paródia aqui nas suas conversas, né? Inclusive, o nome dessa série é uma cópia do bem de um documento do MDS de 2010, que eu vou deixar nas referências do vídeo para você baixar. E o título desse segundo episódio da nossa série Cras que Temos, Cras que Queremos, também é uma paródia. Tem um filme de 2016 chamado Alice através do Espelho. Nesse filme, a Alice, aquela do País das Maravilhas, atravessa um espelho mágico e descobre que o chapeleiro maluco corre risco de morte. Para mudar o destino do amigo, ela deve conversar com o tempo. Veja que maravilhosa essa ideia! Nesse vídeo, vamos olhar o CRAS através do espelho e aprender a calcular o seu índice de desenvolvimento. E antes que você fuja daqui, quando eu falo em calcular, eu prometo que você não vai precisar de trigonometria, nem de logaritmos e nem da fórmula de Bhaskara. Confessa que você nem lembrava que isso existia. Lançar um olhar para o CRAS e para os SUAS como um todo é um movimento de reflexão, de críticas construtivas e principalmente de cuidado. Precisamos cuidar desse sistema que tanto lutamos para construir. Então, simbora olhar para o CRAS através do espelho. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Até parece que lá quando eu fiz a série No Mundo Maravilhoso do CRAS, que eu vou colocar aqui no card, eu saberia que quase um ano depois iria propor um vídeo chamado O CRAS através do Espelho. Mundo Maravilhoso do CRAS, Alice no País das Maravilhas, será que estava tudo milimetricamente planejado? Não, não estava. Eu gosto dessa metáfora de olhar através do espelho, porque olhar através não é simplesmente olhar o espelho. Olhar através é atravessar o espelho. No filme, a Alice atravessa o espelho, ou seja, ela não é mera espectadora, ela não está apenas olhando a imagem refletida. Ela tem uma posição ativa, ela entra de cabeça no espelho e tem papel ativo na transformação daquela realidade que se apresentou aos olhos dela. Para nós também, especialmente os que trabalham em CRAS, o convite é que a gente se olhe enquanto equipe, enquanto serviço, enfim, que a gente veja a imagem refletida, mas também que a gente não fique apenas olhando o que a gente está vendo. Que a gente entre nesse espelho, que a gente atravesse ele e tenhamos um papel ativo nas transformações que forem necessárias no nosso CRAS. Outra coisa legal do filme é que depois de atravessar o espelho, a Alice conversa com quem? Com o tempo. Essa também é uma imagem interessantíssima, conversar com o tempo. Quanto tempo passou desde a criação dos SUAS e dos CRAS? Quanto tempo o CRAS tem na nossa cidade? Depois de passado um tempo, fica mais claro o nosso olhar para os processos. Conseguimos ter um distanciamento de como foi lá no início, lá na implantação. Conseguimos ter uma dimensão do que a gente planejou fazer e ainda não saiu do papel porque falta tempo. Ou ainda conseguimos ver os processos que começamos, mas pararam no tempo. E como dizem os ingleses, inclusive o Lewis Carroll, criador da Alice no País das Maravilhas, se temos coisas para mudar no CRAS, it's time. Tá, ele não falou do CRAS, mas eu quero pegar o clima dessa expressão, it's time, ou seja, tá na hora, já é hora, esse é o tempo, essa é a hora, meu filho. E claro, é hora também de você curtir esse vídeo e se inscrever aqui nos Suas Conversas, ativando o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Também é hora de seguir a gente no Instagram e no Facebook, pois é por lá que eu divulgo os cursos com inscrições abertas. Agora deu de literatura e expressões idiomáticas e vamos entrar nos cálculos do Índice de Desenvolvimento do CRAS. Enganei você, né? Agora que já curtiu o vídeo, esta mulher vem com um cálculo? Não, nada disso. Facinho, facinho. Já que a proposta é a gente olhar o nosso CRAS através do espelho, temos um papel ativo nessa análise. É bacana a gente fazer o quê? Calcular o Índice de Desenvolvimento do CRAS.
O Índice de Desenvolvimento dos CRAS, ou ID-CRAS, foi criado em 2007 e 2008 com o objetivo de nortear o horizonte almejado para os CRAS na política de assistência social. Inicialmente, o Índice de Desenvolvimento dos CRAS era avaliado por 4 dimensões, que eram as seguintes: estrutura física, recursos humanos, funcionamento e atividades. As primeiras 3 estavam descritas nas orientações técnicas do CRAS, o nosso querido livrinho azul. Em cada uma dessas dimensões, os CRAS eram classificados em superior, suficiente, regular e insuficiente. No livrinho azul, a gente encontra algumas tabelas para essas 3 primeiras dimensões. Vejam aí a tabela da dimensão estrutura física, em que um CRAS considerado superior era aquele que contava com sala para recepção, salas para atendimento particularizado e em grupo, que contem com condições de sigilo, um CRAS sediado em imóvel próprio e com acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência. Na segunda dimensão, que é a dimensão recursos humanos, é feita a previsão do tamanho da equipe com base no porte do CRAS, se pequeno, médio ou de grande porte. Vejam aí a tabela do nosso querido livrinho azul. E por fim, a dimensão funcionamento foca basicamente no tempo que a unidade CRAS permanece aberta, como você pode ver na tabela. E quanto ao quarto indicador, não tem tabela para ele? Conforme as orientações técnicas do CRAS, o indicador atividades estaria descrito em outra publicação específica do PAIF. Claro, os livros do guarda-chuva, que descrevem justamente as atividades do PAIF. Acontece que esses parâmetros mudaram, tanto que eu nem entrei muito no miudinho deles. Coloquei mais as tabelas para você se localizar e perceber que isso já foi pensado em 2007 e 2008 e aparece nas orientações técnicas do CRAS, lançadas em 2009. Com o aprimoramento metodológico e os avanços do SUAS, foi necessário remodelar esse cálculo. E aqueles 4 níveis de desenvolvimento, insuficiente, regular, suficiente e superior, foram substituídos por 5 níveis, numerados de 1 a 5, onde o nível 5 representa a situação que mais se aproxima dos padrões de qualidade desejáveis e o nível 1 apresenta a situação mais distante do nosso padrão almejado. Atualmente, o documento de referência para o cálculo do ID-CRAS é a nota técnica número 27 de 2015 da Diretoria de Gestão do SUAS da Secretaria Nacional de Assistência Social. Essa nota técnica apresenta o novo cálculo do indicador de desenvolvimento de CRAS e apresenta também o ID do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nesse vídeo a gente vai falar só da parte do CRAS, mas quero dizer que essa nota são 14 páginas que mudam a vida da pessoa de CRAS e de CREAS. A gente vai usar ela bastante ao longo dessa série. Acostume-se a utilizar essa nota técnica no seu CRAS. Essa nota técnica é o espelho para o nosso CRAS e o nosso CREAS se olharem e atravessarem. Pela importância da nota, que é fundamental para você avaliar o seu CRAS e CREAS, vou deixar ela num comentário fixado aqui abaixo do player do YouTube. Comparando essa nota técnica da DG SUAS com o livrinho azul, a gente vai ver que as dimensões estrutura física e recursos humanos continuam. Mas a dimensão funcionamento do serviço, que focava muito no tempo em que o CRAS permanecia aberto, e a dimensão atividades se juntaram na nova dimensão chamada serviços e benefícios. Então, ao invés de 4 dimensões, agora temos apenas 3, pois o horário de funcionamento passou a fazer parte dessa terceira dimensão dos serviços e benefícios. E agora, ao invés dos CRAS serem classificados em 4 níveis, como insuficiente, regular, suficiente e superior, os CRAS são classificados em 5 níveis com nota de 1 a 5. Você sabe qual a nota do seu? As alterações realizadas no ID-CRAS e a criação do ID-CREAS são um esforço de aprimoramento das ações de monitoramento do SUAS nos municípios. Elas permitem reconhecer as diferentes condições e possibilidades de cada município, identificar problemas, corrigir rumos. E veja que na construção do Índice de Desenvolvimento do CRAS também conta o porte do CRAS. Vamos olhar as novas tabelas juntos e dar alguns exemplos. Olha aí a dimensão estrutura física. No caso dos CRAS de pequeno e médio porte, receberá nota 5 nesse quesito o CRAS,
que possuir recepção, possuir no mínimo 2 salas de atendimento, sendo pelo menos uma com capacidade para 15 ou mais pessoas, possuir no mínimo uma sala administrativa, possuir no mínimo 2 banheiros, possuir acessibilidade e possuir um conjunto de equipamentos que inclua no mínimo 2 computadores conectados à internet, impressora, telefone, veículo exclusivo ou compartilhado. Perceba que além de focar na estrutura física, ele também contempla os equipamentos. Receberá nota 1 o CRAS que tiver menos de 2 salas de atendimento, não tiver banheiro ou funcionar em prédio compartilhado com uma organização da sociedade civil. Agora vamos dar uma olhadinha na dimensão recursos humanos. Vejam aí na tabela, por exemplo, um CRAS de pequeno porte. Ele vai receber a nota 4 se tiver no mínimo 4 profissionais, ou 7 se contar com equipe volante, e pelo menos 3 deles com nível superior, ou 5 deles, se contar com equipe volante. Precisa ter no mínimo um assistente social, ou 2, se tiver a equipe volante, e o coordenador com nível superior. Vejam que nessa dimensão recursos humanos, passou a ser observado se a unidade CRAS possui equipe volante ou não. Ai, Ana, eu não sei o que é equipe volante, confundo com CRAS itinerante. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando a diferença, justamente entre CRAS itinerante e equipe volante. Clica aí no card. É um vídeo da série No Mundo Maravilhoso do CRAS. Por fim, a dimensão serviços e benefícios avalia quais atividades são desenvolvidas na unidade CRAS no âmbito do PAIF, se há oferta direta ou referenciamento de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e para quantos ciclos de vida esse serviço é ofertado, e se o CRAS realiza cadastramento e atualização do cadastro único sem lançar mão dos profissionais de nível superior do PAIF. Lembre isso, todos os serviços do CRAS não podem atrapalhar a execução do PAIF. Essa dimensão também avalia a articulação do CRAS no âmbito do território. O horário de funcionamento, como eu falei antes, agora é apenas uma parte dessa dimensão serviços e benefícios. E vamos lá para a tabela. Por exemplo, um CRAS de pequeno porte que executa o PAIF, realizando no mínimo acompanhamento de famílias, grupo ou oficina com famílias, visitas domiciliares, orientação e acompanhamento para inserção no BPC, oferta de serviço de convivência pelo menos para um ciclo de vida, seja oferta direta ou por meio de unidades a ele referenciadas. Além disso tudo, um CRAS que possui forte articulação com os serviços de educação e de saúde no seu território, recebe a nota 3. Uma coisa interessante é o seguinte, sobre o serviço de convivência. Vejam que quando falamos da oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, estamos nos referindo tanto à oferta direta por parte do CRAS, quanto à oferta por meio de uma rede a ele referenciada. Você precisa contabilizar as ofertas da rede referenciada ao CRAS. Quando você for avaliar para quais ciclos de vida existe serviço de convivência no território, lembre-se disso. Eu falo muito disso do referenciamento, pois o SUAS é um sistema, ele precisa ser orgânico. Então, se a pessoa pensa, não, eu não tenho serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes no CRAS, eu só tenho de idosos. Mas, na verdade, existem 3 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes referenciados ao CRAS, sendo executados por organizações da sociedade civil no território. Esses outros 3 precisam ser contabilizados no ID. O CRAS é a unidade de referência e a gestão da rede da proteção básica é uma das principais funções do CRAS, ao lado da oferta do PAIF. Depois que eu olhei as tabelas e dei uma nota de 1 a 5 para o meu CRAS em cada uma das 3 dimensões, eu calculo o indicador sintético final, que não é nada disso aí, e sim a média simples. Soma as 3 notas e divide por 3. Quando lançaram essa nova metodologia de cálculo do ID-CRAS, com base em dados de 2014, eles identificaram que em torno de 45% dos CRAS tiveram nota entre 3 e 4, ou seja, metade das unidades CRAS do país apresentavam desenvolvimento aceitável. Além disso, 25% dos CRAS tinham um ID igual ou superior a 4, apresentando um nível de desenvolvimento que pode ser considerado bom.
Então, 70% dos CRAs em 2014 tinham um ID superior a 3, que seria um ID adequado. Eu me puxei e encontrei a tabela gigante dos ID-CRAs de todo o Brasil de 2019, com os dados de 8.357 CRAs. É um Excel gigante. Aí eu me puxei e fiz um filtro e encontrei o seguinte gráfico de dados para 2019. Só isso já vale uma curtida. Vejam aí, com o ID menor do que 2, encontramos só 168 CRAs nos dados de 2019. Com o ID de 2 a menos que 3, encontramos 1.217. Já com o ID superior a 3, somando todas as colunas seguintes, encontramos 6.972 CRAs, o que dá 83,4% dos CRAs do país. Como eu falei no primeiro vídeo dessa série, a proposta é lutarmos para ampliar a quantidade de CRAs, mas também olhamos o qualitativo, olhamos o CRAs através do espelho e conversamos com o tempo. Convido você a olhar o seu CRAs através desse espelho da nota técnica 27. E mais, convido você a conversar com o tempo. Se conversamos com o tempo que separa o gráfico que está na nota, feito com os dados de 2014, e esse gráfico que eu fiz com os dados de 2019, o que o tempo vai nos dizer? Vai dizer que lá em 2014 eram 70% dos CRAs com ID maior que 3, e em 2019 esse número salta para 83%. Isso é uma boa notícia. Isso nos mostra uma evolução considerável no índice de desenvolvimento dos CRAs em um período de 5 anos. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta, compartilhe e comente. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado sempre que colocamos vídeos novos. Tchau! A gente se vê na próxima conversa da série CRAs que temos, CRAs que queremos.